Não, na verdade, de presidente de partido para presidente, hoje pela manhã eu tive uma reunião com o presidente do PTB, que diga-se de passagem que a nossa, quando eu falo nossa, falo em nome do Partido Progressista e falo em nome do PTB. Essa nossa trajetória política ela não é de hoje, né? Há 2 eleições os partidos vêm coligados, né? PP e PTB. Então hoje pela manhã eu tive uma reunião na presença do presidente do PTB, né? Eu, Juca Camargo, presidente do PP, mais Celito Jaime, onde nós tratamos da possibilidade de darmos continuidade a essa nossa coligação, né? Então nesse sentido é que nós desenvolvemos um bom diálogo, posso dizer assim, né? Claro que isso cabe uma reunião de diretório para nós, presidente de partido de ambas as partes, termos um respaldo do diretório, porque nós temos executivo, nós tratamos esse assunto numa reunião de executivo, da mesma forma o PTB tem feito o trabalho dele, e nós buscando uma aproximação, buscando diálogo, né? Na busca desse entendimento para que se dê continuidade desse processo político de coligação de partido, né? E esse ano nós temos mais um partido que vai se coligar junto ao PP e PTB, que é o Partido Democrata, criado há bem pouco tempo em nossa sociedade, né? Então será essas 3 as siglas partidárias que, diante desse resultado, dessa aproximação, dessa conversa que tivemos, possivelmente tudo indica, né, tudo sinaliza que no próximo pleito, então, nós teremos o candidato da majoritária, né, do Partido Progressista, o vice será indicado pelo Partido Trabalhista, né? Eu não sei se com relação a nomes, mas eu posso te adiantar que, claro, que esse respaldo diante que o diretório nos dará, essa reunião que nós faremos, será indicado de ambas as partes os nomes de Demétrio Carlos Lazzaretti, né? E do ex-prefeito de Jaime Suato, pelo então PTB, né? Ele de vice? Ele de vice, né? Então foi uma conversa bastante produtiva, viu, André? Bastante produtiva no sentido de alinhavar certos detalhes para que isso possa acontecer. Ele tinha dito que se fosse para coligar ele não entraria como vice. Falou para nós há um tempo atrás, mas ele aceitou em tese entrar como vice, então. A conversa de hoje de manhã? Conforme eu te disse, né? Na conversa que nós tivemos hoje de manhã, o nome dele é o nome que nós discutindo, de presidente para presidente, eu mais ele, né? Chegou-se a esse consenso, né? E é como ele disse, eu preciso do respaldo do meu diretório. Sim. Mas ele aceita ser candidato a vice, então? Ele aceita ser o candidato a vice, né? Compondo a chapa como Demétrio como candidato a prefeito. Demétrio como candidato a prefeito, né? E é a vontade do Partido Progressista, já conversou com o diretório, com certeza que tu não foi lá por ti, né? Tu já tem um respaldo na verdade é muito o próprio tempo. ex-prefeito Demétrio já concorda também de ter o Eligênio como vice? Sim, concordo, porque eu, o presidente, e o Demétrio como candidato do Partido Progressista, nós há muito tempo já a gente vem conversando, alinhavando, discutindo, vendo possibilidades, né? Então eu acho que esse tempo todo que a sociedade nos cobrou, esse tempo que nós ficamos discutindo possibilidades, ele foi bem cauteloso, nós tivemos cautela, nós tivemos prudência, porque nos falta, como já te disse, volto a frisar, o respaldo do diretório, uma reunião lavrada com atas, onde se coloque a pauta da discussão, né? Mas diante disso, sabe-se que a opinião pública, não só do diretório, mas em si da sociedade, dos partidários, na rua diariamente, no dia a dia, eles nos cobram. Afinal, o que vai acontecer? Quem é o candidato? Se a eleição fosse hoje, como é que vai ser? Há essa cobrança. Há essa cobrança. Então, esse tempo todo que se discutiu, foi importante que se frisasse certos detalhes com relação a nomes que não estão no páreo, como aconteceu na última edição do L'Atualité, que eu passei para você, onde nós temos 4 nomes ali, né? Sim.
o Juca Camargo como pré-candidato, e aí você pode me perguntar, mas você continua como pré-candidato? Eu acho que devo dizer que continuo, porque na verdade não houve essa reunião com o diretório. E o diretório é o que nos respalda, né? Então, digamos que possa haver o entendimento que o diretório diga, não, mas quem sabe o candidato não é o Demétrio. Mas num consenso geral, hoje, o candidato do PP é o Demétrio Nordestino, né? Mas assim, ó, esses outros nomes, como o Vilma Rec, como você viu ali, como Fabiana, como o Juca Camargo, são nomes que estão aí para dar suporte ao nome do Demétrio Carlos, que hoje se mostra um nome forte, um nome com maior concentração de intenções. Seria isso, né? De intenções... Com relação à majoritária, que esse era o candidato. Mas de intenções que eu digo, dentro do PP? Dentro do PP. Mas vocês não fizeram nenhuma pesquisa junto ao... Essa pesquisa vai ser feita, claro. Não foi feita ainda? Não. Essa pesquisa agora, pelo que se sabe de hoje em diante, a semana que vem, provavelmente no meio da semana, quarta ou quinta-feira, nós teremos reunião com o diretório. E aí sim, aí vai ser realmente... Então já vai ter essa reunião agora mas... já para nós termos o respaldo, para nós termos o respaldo do diretório. Semana que vem, tem uma data marcada? Já tem a data marcada, quarta ou quinta-feira, não está bem certo. Dependendo da volta do Demétrio, eu tenho férias ali, né? Tinha alguns dias para descansar. Mas... E ele se mostra animado, disposto a concorrer novamente. Com certeza. Eu lembro que quando ele saiu, ele até disse, não, estou me afastando, não tenho mais interesse, né? Mas agora ele se mostra realmente... tudo depende da ocasião, né? Claro. A ocasião era uma ocasião onde ele estaria no final de mandato, onde não se deslumbrava o nome dele para uma possível reeleição. Sim. Né? Onde o nome do partido era Casaroto, né? Então ele fez a parte dele dizendo que, claro, que ele estaria encerrando o mandato e que ele não teria pretensões. Sim. Né? Porque é sempre bom deixar claro assim que não há pretensões, porque de repente você pode estar me lembrando algum nome que teria condições ou vontade política de querer ser, tu entende? Sim. Né? Então sempre, eu sou um candidato, eu sou um pré-candidato, mas eu não me coloco, eu não me imponho como candidato. Sim. Né? Então essa foi a colocação na época da... São dois ex-prefeitos, então. São dois ex-prefeitos, pessoas com capacidade, pessoas com discernimento, pessoas com conhecimento, com área pública e política, acredito que bem desenvolvido, né? E é um potencial que, como eu te disse, não se falando em pessoas, mas sim em partidos. São partidos que, não digo historicamente, porque são 3 gestões que poderão concorrer junto, né? Mas que ao longo do tempo vem... 3 gestões? Essa seria, eu não sei se da coligação? Da coligação. Ou estamos partindo para uma 4ª? Acredito que não, porque foi uma... Não, eu acredito que... A primeira do Casaroto lá não foi... A primeira não foi ainda. Coligado, não? Já não era coligado, mas a segunda dele foi coligado, o Demétrio foi coligado, a terceira, acho que nós estamos indo para a 4ª. É para a 4º pleito, né? Sim. Mas seria isso. E isso já é uma... Bom, o cliente disse, tem que passar pelo diretório, mas é a tendência. O Dejane falou, a gente falou com ele ontem, até ele disse assim que tem algumas questões que eles não abrem mão, né? Assim, do plano de governo mesmo. Sim. Chegou a ser debatido alguma coisa assim? Chegou, mas esse assunto é um assunto de ordem interna. O plano de governo já vai ser feito junto? Não, claro, nós vamos desenvolver um plano de governo junto. Vai ter um nome essa coligação? Com certeza vai ter. Vai ter um nome? Vai ter um nome, né? Isso tudo são detalhes assim, claro que hoje de manhã pela manhã eu mais ele discutimos. Só para majoritária? Nós discutimos para majoritária, mas nós já... Os vereadores vai cada um... a ideia é o PP concorrer coligado na proporcional com o DEM. Com o DEM. E o PTB e PP então concorrem cada um por si, né? Então na proporcional corre junto PP e DEM. E DEM. Porque eles já têm uma nominata formada, né? O DEM não, né? Não, o DEM não, mas o PTB... O DEM vai ter o quê? Um vereador, talvez? Um vereador, 2, quem sabe até. Né? Como é que está o DEM? Está com bastante filiados? Não, o DEM está tendo novas filiações, né? Mas ele está assim, não digo em banho-maria, mas ele está... Mas também é um partido importante, né? É um partido importante, claro, tem uma boa representação dentro do Congresso, né? Pessoas dentro do Rio Grande do Sul, como o Onyx Lorenzon, né? Que é um político bem conceituado, né? Que é o cabeça do partido, digamos assim, hoje, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, soma, né?
para tempo de rádio, para a administração como um todo, né? A Nilva, ela realmente ainda era uma possibilidade? A Nilva, ela é uma possibilidade, só que assim, ela tem um histórico dentro da universidade que ela depende muito de se licenciar para concorrer a um pleito desse, né? E sim, mas, bom, obviamente ela é filiada ao PP, mas já de longa data? De longa data. Ah, sim. A Nilva ela tem ficha do PP, eu acredito que uma das, se não for uns 30 anos, por aí. Quer dizer, então, que... Porque a Nilva, na verdade, ela trabalhava na enfermagem, né, na administração, mas ela... PDT, PP. Mas ela realmente, então, era ainda uma possibilidade. Era, porque agora no momento... Não, a Nilva, na verdade, é um nome forte. Porque uma pessoa que passa por um pleito como ela passou e logrou o êxito que ela logrou, claro que diante do conselho aquele da universidade ela não conseguiu passar, né? Mas no corpo de docentes, dos acadêmicos. Mas com essa composição aqui do Demetrio e da Djamila, então praticamente está definido. Hoje a coligação praticamente está definida. Os nomes praticamente estão definidos, né? Uma coisa é certa, o PP vai como candidato a prefeito. Sim, o PTB a vice. Vocês jamais aceitariam um prefeito. Isso é uma questão, como eu disse assim, um outro assunto importante também, que eu não deveria citar, mas te falo, é com relação às secretarias. Sim. Né? Então o que nós temos para o momento é a situação de quem é prefeito e quem é vice, e numa distribuição, não digo distribuição, porque isso não é um jogo, isso é uma administração que tem que ser levada a sério, né? Mas na composição das futuras secretarias, digamos assim, o que pode nos dar um respaldo diante da sociedade para saber quem mais deve ser ou menos ser? É o resultado das urnas dentro daquela nominata de vereadores. Isso foi um assunto que eu levantei com o presidente Djamila e ele concordou plenamente. Que essa proporcionalidade que a urna nos vai apresentar no dia 7 é o que vai servir, não falo em nomes, falo em proporção para cargos, para secretários, né? Isso é importante que se diga. E que se coloque também, né? Sim, tu diz assim, o partido que fizer mais votos... É a proporção dos eleitos. Terá mais secretarias? A proporção dos eleitos. É a proporção. Se eu tenho mais suporte, mais proporção, é lógico que eu tenho que usar e me valer de mais subsídio junto às secretarias. Concorda? Acho que mais ou menos foi claro, não? Sim, mas aí então, assim, para vereador o PP teve lá uma votação bem maior, então ele vai ter mais secretarias? Um exemplo aleatório. O PP elege 3 vereadores contra um vereador do PTB. Sim. Então a proporcionalidade na composição, volto a dizer, não na distribuição das secretarias, vai ser de acordo com esse resultado. Porque é o resultado que nos respalda, que a sociedade nos avaliou e nos concedeu, né?